Olá, tudo bom, gente? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, vou falar sobre um assunto genérico, um assunto de saúde genérica. Vou falar sobre medicamentos, medicamentos que o dentista costuma receitar. E o que cada medicamento faz e a importância de cada um, tá? Dentista receita vários, nós podemos receitar inclusive psicotrópicos, calmantes, ansiolíticos e tal. Mas eu vou falar dos 3 medicamentos mais receitados pelos dentistas, tá? Que são analgésicos, antibióticos e anti-inflamatórios. E vou explicar o que cada um faz. Os analgésicos, que são os mais receitados, os mais que a gente mais usa, né? E que é de livre comércio, você vai lá na farmácia e compra sem receita. A função do analgésico é diminuir a dor do paciente. E só. Alguns analgésicos são analgésicos e antitérmicos. O que é um antitérmico? Ele ajuda na febre, tá? E diminui a febre, tá? Mas basicamente tirar a dor do paciente, tá? Aliviar a dor. Além dos analgésicos, nós receitamos também os anti-inflamatórios. Não confundir com antibióticos. E eu vou dar a diferença entre esses dois, tá? O anti-inflamatório, ele serve para diminuir os sintomas da inflamação. E o que é inflamação? Inflamação é uma reação do corpo humano localizada, que é o primeiro estágio da cura. Ai, como assim? Mas tá inflamado, tá curando? Tá inflamado, tá curando. Quando um tecido é lesionado de alguma forma, e a gente fala lesionado, pode ser trauma, pode ser cárie, pode ser... provocou um dano naquele tecido. E esse dano pode ser qualquer coisa, pode ser uma pancada, né? A gente tá falando de dente, mas pode ser em qualquer lugar do corpo, tá? Funciona igual no corpo inteiro. O corpo, o nosso organismo, o que ele vai fazer? Ele vai começar um processo de cura. Então ele vai levar células do sangue ali, naquele local, para regenerar aquele tecido que foi danificado de alguma forma. Ah, mas como assim danificado? Só levou uma pancada. Às vezes aquela pancada matou células, entendeu? Aquela pancada machucou, cortou, ou não necessariamente cortou, mas lesionou células, né? Por exemplo, às vezes você bate e fica roxo no lugar, aquilo ali é derramamento foi algumas veias pequenininhas, mas elas foram derramadas, derramou sangue no local. Então, a inflamação, o que é? Ela é o processo daquela cura. Ela vai para o local, várias células sanguíneas vão lá e vão começar a regenerar o tecido. Nessa regeneração, há um metabolismo mais acelerado local, né? Então, por isso que o local fica quente, fica vermelho, fica inchado e às vezes fica até duro, tá? Isso faz parte do processo inflamatório, em graus diferentes, dependendo da lesão, dependendo do tecido, dependendo do que vai fazer, do que o corpo precisa fazer. Mas é um processo natural. Aí você fala assim, por que então, se é um processo natural e ele é necessário acontecer para haver a cura, por que o dentista faz? Porque ele é um processo natural, ele não vai deixar de acontecer, mas mesmo assim ele tem sintomas desagradáveis, como dor, como inchaço, que a gente chama de edema, como vermelhidão. Então, para esses sintomas não serem muito grandes, assim, muito extensos, a gente usa um anti-inflamatório para a pessoa sentir menos esse processo, porque ele pode ser muito incômodo, tá? Não confundir com o terceiro remédio mais usado, que é o antibiótico. Mas não é a mesma coisa? Não. O antibiótico, ele age quando a gente precisa combater micro-organismos. Por exemplo, de alguma forma entrou uma bactéria, algum micro-organismo no seu corpo. E aí é
necessário, principalmente bactérias, vamos falar de bactérias, é necessário proteger o seu organismo, porque ela pode ser nociva, dependendo da bactéria, ela pode até te matar. Então, o que a gente precisa fazer para não espalhar? Porque às vezes essa infecção, não inflamação, essa infecção, ela pode se espalhar para o corpo. Para não acontecer, ela pode ser localizada, o uso do antibiótico é interessante usar de forma profilática, muitas vezes. Aí, às vezes, de forma a combater quando a infecção já está existindo, tá? O dentista passa muito de forma profilática. Toda vez que você vai fazer uma cirurgia, é muito comum a gente dar o antibiótico para não infeccionar, para não acontecer. Para se por acaso algum micro-organismo estiver ali rondando, ele não entrar na corrente sanguínea, ele não espalhar para o corpo. Por quê? Porque já tem a ação de antibióticos ali, né? E o antibiótico você não consegue comprar fácil. Esse precisa de receita, alguns anti-inflamatórios também, mas ele precisa de receita, ele é controlado, porque essas bactérias, elas podem criar resistência se o antibiótico não for bem administrado, se a pessoa não tomar direito. E aí, uma próxima vez que você precisar do uso de antibiótico, ele não vai funcionar, porque a bactéria já está resistente, tá? Então, quando você tiver uma receita de antibiótico para tomar, você tem que tomar a prescrição correta, a prescrição que o seu dentista ou o seu médico passou, e de forma correta. Não interrompa o tratamento, mesmo que você não tenha sintoma nenhum, que você não esteja sentindo nada, que você esteja super bem. Se passou 7 dias, usa 7 dias. Se passou 3 dias, usa 3 dias. Usa a prescrição correta, porque aquilo ali existe uma dose certa, uma dosagem certa, que é para blindar o seu organismo, para essas bactérias não criarem resistência, tá? É um assunto assim um pouco extenso. Eu espero ter sido clara, eu espero ter ajudado, né? Eu fiz esse vídeo que uma paciente pediu, ela falou assim, doutora, ela me perguntou, né? Qual que é a diferença e tal. E aí eu falei assim, ela falou assim, você devia falar nisso, né? Fazer um vídeo sobre isso. Eu falei, vou fazer, espero que ajude, né? E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar aqui que eu respondo, tá, gente? E é isso. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui seu comentário. Acredito que quase todo mundo já precisou de um anti-inflamatório, um antibiótico. Se tinha dúvida, se sabia a diferença entre um e outro, coloca aqui um comentário porque ajuda o canal, tá? E deixa seu joinha pra nós também, tá? Um abraço pra todo mundo. Até mais.